Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de novembro de 2023, nessa sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Eu vou começar os trabalhos de hoje relembrando aqui a nossa agenda. Vou compartilhar a tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, nós teremos hoje, no início do segundo dia, a apresentação das curvas de segurança para a Bacia do Rio São Francisco, 2023-2024. E, em seguida, a previsão de afluência de curto prazo, novembro e dezembro de 2023. Lembrando que ontem ficou pendente a apresentação dos mapas, então, no início da apresentação, a gente vai fazer essa apresentação pendente de ontem, seguindo com a previsão de afluências. E a terceira apresentação do dia, teremos os resultados do PMO de novembro de 2023. Após a realização das apresentações, teremos um intervalo para envio de perguntas aqui no chat da transmissão e logo após faremos o encerramento dos trabalhos deste PMO. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Antes de iniciarmos aqui as primeiras apresentações, ontem nós recebemos algumas perguntas no finalzinho da reunião que ficaram pendentes de serem respondidas hoje. Eu vou iniciar então a reunião já respondendo essas perguntas de ontem. Para a primeira pergunta, eu vou pedir o apoio aí ao Fernando Boissa, da Gerência de Previsão de Carga. Eu vou ler aqui a pergunta. Foi enviada pela Mônica Zambelli, da CPFL. A pergunta é a seguinte: por que a cidade de São Paulo não participa da temperatura equivalente que é inserida no pré-carga? Bom dia, Boissa. Você pode nos ajudar? Bom dia aos participantes. Na otimização da correlação da carga com a temperatura, onde foram atribuídos pesos, a previsão para o aeroporto de São Paulo foi incluída no processo. Os resultados obtidos foram melhores sem essa medida. E na análise dos dados, a conclusão é que foi em decorrência da altitude da cidade, que implica em máximas não muito altas, e da amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima. Obrigada, Boissa. Agora eu vou pedir ajuda ao Fausto para responder uma pergunta do Pedro Henrique Schulze, da Engie Brasil. A pergunta é: se há subjetividade na previsão de carga, como pode ser garantida a reprodutibilidade pelos agentes? Não seria o caso de se normatizar alterações feitas pelo operador? Fausto, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Ótima pergunta, bom até esclarecer essa questão. Na verdade é o seguinte, não há a previsão de carga, eu acredito que você está falando aí da carga da programação, mas também serve para a carga do PMO, por exemplo, que é o processo no qual nós estamos discutindo aqui. Ela não é totalmente subjetiva, né? A subjetividade, nós temos os chamados modelos indicativos, no caso, a gente usa o Indústria LF, pré-carga D100, modelos próprios desenvolvidos por nós, e em cima desses modelos nós tomamos as decisões em função de algumas informações que são não só quantitativa, mas qualitativa. Por exemplo, temperatura, entrada de frente fria, enfim, uma série de informações dos quais os modelos não conseguem captar. Então, a subjetividade, ela passa exatamente por essa questão do conhecimento tácito dos profissionais, que são os mesmos profissionais que usaram esse conhecimento para desenvolver esses modelos. Não sei se você acompanha aí a FT Pré-Carga D100, você vê que o modelo Pré-Carga D100 tem melhorado muito em função, inclusive, desse peso desse conhecimento desses profissionais. Então, nós não podemos abrir mão desses profissionais. E uma coisa importante também, a previsão de carga não é só uma previsão de carga, ela é uma previsão de carga, é um insumo importantíssimo para a programação, que é totalmente independente. Nós temos, embora seja uma empresa totalmente integrada, mas nós fazemos o nosso trabalho aqui de previsão de carga e apresentamos para a programação faz o trabalho dela, complexo, como você já conhece, e, consequentemente, lá vai para a operação em tempo real. Então, essa reprodutividade é em cima de um conhecimento tácito que você tem aí. Você pode normatizar o que é subjetivo? Isso aí é uma discussão bastante interessante que pode se ter ao longo do tempo, mas, a princípio, essa contribuição está evidente hoje até nos resultados, onde você usa, por exemplo, o melhor modelo que nós temos hoje, os melhores, o Prévio Carga D100 e o ASTLF, que são excelentes modelos, já atingiram um nível de excelência, principalmente o Prévio Carga D100, mas o conhecimento tácito que aplicado na carga da programação ainda tem resultados melhores, bem melhores. Então, é interessante essa pergunta que você fez, porque fica muito achando assim, de um modo geral, não é o seu caso especificamente, porque a gente faz uma previsão de carga em cima de
de coisas absolutamente assim subjetivas, mas não, nós temos realmente bastante dado para informação meteorológica, inclusive temos que pensar que carga é resultado de ações subjetivas, por exemplo, dos consumidores e da natureza, temperatura, comportamento do consumidor diante daquela temperatura que está passando, diante de uma situação econômica, enfim, tudo isso é muito subjetivo, então nós temos que ter muito cuidado em lidar com essa questão da previsão de carga, que ele é um subo muito importante. Agora, a reprodutibilidade, cada um que pegar essas informações e for reproduzir, talvez tenha resultado diferente. Isso é verdade, porque depende muito do conhecimento profundo de cada um, ok? Espero, fico à vontade se você quiser mais algum esclarecimento. Obrigado a todos e bom dia, mais uma vez. Muito obrigada, Fausto, pelos esclarecimentos. A terceira pergunta, que na verdade é até uma sugestão, do Bruno Melchiori Couto, da LSEG. Ele coloca o seguinte: prezados, boa noite, né, que ele enviou ontem à noite. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. Vemos que muitas informações são dadas nos questionamentos dos agentes. Seria possível adicionar os questionamentos e respostas na ata? Bruno, obrigada aí pela pergunta, pelo agradecimento aí pela parabenização aqui do conteúdo da reunião. De fato, a gente tenta trazer o máximo de esclarecimentos aqui possível, como o Fausto fez agora há pouco, o Boissa também. É sempre muito rica essa troca de informações nossas com os agentes, né? E, no caso, não sei se você sabe, mas essas reuniões são todas gravadas e disponibilizadas no YouTube imediatamente, logo após a reunião. Agora de tarde a gente já recebe a gravação, o pessoal da equipe da Vox já manda para a gente publicar no nosso YouTube. Então, já está num formato muito ágil para que essa informação seja acessível para todos ao mesmo tempo. Fazer isso, transformar isso em ata, vai nos dar um trabalho adicional e vai demorar muito mais a informação para chegar, né, para vocês. Eu acho que o formato como a gente já tem hoje, nós entendemos aqui no INS, que já está bem adequado para ampla divulgação e acesso a todos os participantes, tá? Mas agradecemos aí a sugestão. Bom, dando a sequência à reunião, agora vamos à primeira apresentação, a apresentação das curvas de segurança para a bacia do Rio São Francisco. Para isso, eu peço ajuda a Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Eu vou dar início ao compartilhamento. Acredito que vocês estão vendo a tela já. Vou só Sim, colocar tá em tela ótimo. cheia. Bom, dando início à apresentação, eu vou falar agora sobre as curvas de segurança para os reservatórios, né, das UHS Três Marias e Sobradinho para o ano hidrológico agora de 2023 e 2024. Como habitual, a gente, nessa época do ano, né, já libera a nota técnica com as curvas de segurança do próximo ciclo vigente. Então, aqui uma breve descrição da apresentação, né. Vou começar com contextualização, premissas metodológicas, né, de maneira relativamente sucinta, a apresentação dos resultados e a divulgação, aprovação e divulgação, onde vocês podem encontrar a nota técnica referente às curvas desse próximo ciclo. Começando com uma breve contextualização, as condições de operação dos reservatórios da Bacia de São Francisco, eles são descritos, né, pela Resolução ANA 2081 de 2017, né, engloba todos os reservatórios da bacia, mais especificamente no que concerne as curvas de segurança, a gente trata especificamente dos reservatórios de Três Marias e de Sobradinho e Xingó. Então, as curvas de segurança, elas subsidiam a operação desses reservatórios, determinando as defluências máximas, médias mensais que podem ser praticadas, a depender da faixa, né, do volume do reservatório. Então, aqui na figura abaixo, a gente tem uma descrição geral, né, da divisão, né, do reservatório nas faixas de operação, e a gente tem as três faixas em ambos os reservatórios, para Sobradinho para Três Marias. Na faixa de operação normal, quando o volume está acima de 60% em ambos, a gente não tem restrição de vazão do efluente máxima, média mensal, só de mínima, de acordo com a resolução. E quando a gente entra na faixa de operação de atenção, que também para ambos os reservatórios abaixo de 60%, é quando a gente vai ter as restrições de vazão máxima, média mensal, e aí a gente tem as curvas de segurança para definir essa vazão que pode ser praticada dependendo do volume. E no caso da terceira faixa de operação, de restrição para o reservatório de Três Marias quando o reservatório está abaixo de 30%, e para o reservatório de Sobradinho, quando ele está abaixo de 20%. Então,
né, na faixa de operação e atenção, né, que é o que concerne as curvas de segurança, a gente tem, no caso, de Sobradinho, apenas né, a definição, né, o detalhamento adicional de que a defluência máxima média mensal é regida pelas curvas de segurança, mas até o valor limitado de 1.000 quando a gente está no período seco, né, que é a partir de maio e novembro. A gente está agora, né, entrando no mês de dezembro, vai começar o período úmido na bacia, caracteristicamente, então a gente ainda não se enquadra nesse detalhamento adicional. Então, vamos dar prosseguimento para as premissas metodológicas. De maneira bastante sucinta, a gente traz aqui os principais 4, né, macrotópicos que a gente avalia no processo de construção das curvas, né? Primeiramente, o período de vigência. As curvas, elas consideram o ano hidrológico iniciando em 1º de dezembro e terminando no dia 30 de novembro do ano seguinte. Então, para esse ciclo, a gente tem, né, 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024. O segundo processo é a definição da sequência hidrológica crítica para o processo de construção das curvas. E então, a gente, avaliando o histórico, né, de vazões verificadas que a gente tem disponível até então, a gente busca, né, uma sequência hidrológica crítica de vazão natural afluente para o reservatório de Três Marias e de vazão incremental, esse pequeno detalhe aqui, para o reservatório de Sobradinho. E aí a gente trabalha com as janelas móveis de 6 meses. Então, para o início de cada mês, a gente considera o horizonte final de 6 meses à frente e procura adotar a série mais crítica de 6 meses nessa janela. Né? A terceira etapa é a definição das defluências críticas, e aí a gente considera de maneira simplificada uma propagação média da UH das Marias e da UH Queimada até o UH Sobradinho, com tempos de viagem de 15 dias, né, e a sequência crítica dos anos 2017, quando foram as piores condições verificadas, né, e esse detalhamento adicional está na nota técnica que vocês podem avaliar. E os critérios, né, para o processo efetivo de construção das curvas, né, para o HE Três Marias, as curvas elas consideram vazões defluentes de 100 metros cúbicos por segundo até 500, calculadas com intervalos de 50 metros cúbicos por segundo, e considerando garantir ali um volume meta mínimo de 30% ao final de novembro, né, ao final da janela móvel de 6 meses, né, que é construído. E para o HE Sobradinho, parte de 700 até 1.500, né, calculado também com intervalo de 50, mas o volume meta mínimo é de 20%, até o final, né, de novembro, ou no caso, quando a janela móvel, até o final do mês da janela móvel que está sendo avaliada. Aqui, dando sequência, a gente traz uma representação típica do processo de construção das curvas para o HE Três Marias. Então, aqui no começo, né, partindo aqui da primeira figura, canto superior, a gente parte aqui, né, de junho, então a janela móvel de 6 meses aqui, de junho a novembro. A gente tem o volume meta, que a gente sabe que tem que ser atingido no final do horizonte dessa janela, que é os 30%. Define-se ali a defluência que vai ser avaliada nesse período e considera, né, como uma premissa a sequência crítica, a pior sequência crítica de 6 meses para essa janela avaliada. Então, com essas premissas, né, faz esse processo inverso e define-se qual o volume inicial, o armazenamento inicial necessário para a prática dessa defluência, atingindo essas características, né? E assim, a gente vai reproduzindo o processo, né, para a próxima janela móvel de 6 meses, com as mesmas características das premissas adotadas, né, e continuamente, né, até você ter avaliado ali todo o período do ano, né, de janeiro a dezembro, desculpa, de novembro de um ano até dezembro do ano seguinte. E aí você, né, aqui pode avaliar, constrói a primeira curva, né, todos esses pontos aqui interligados, para uma defluência, né? Então, esse processo, ele é repetido, né? Para todas as defluências ali que eu descrevi anteriormente, né? No caso das Marias de 100 a 500 e 50 e 50, e aí, assim, você constrói as várias curvas, né, que são as curvas de segurança ali para todos os intervalos de defluências que podem ser praticados. Passando aqui para os resultados, de maneira bem resumida, né? Na ANT, vou mostrar onde a gente identifica, pode acessar no Sintere, então lá a gente tem o resultado aqui
estou apresentando em gráfico, mas a gente também tem a tabela, que você pode fazer a avaliação mais detalhada, numérica ali para cada mês. Mas aqui, trazendo de maneira simplificada o gráfico da curva das curvas de segurança para o reservatório de Três Marias, reforçando, né, a gente tem a validade dessas curvas apenas no intervalo de volume de 30% a 60%, e aí as várias curvas, né, caracterizando as várias defluências que podem ser praticadas a depender do volume, variando ali de 150, que é a defluência mínima estabelecida pela resolução, até 500 metros cúbicos por segundo e nos patamares de 50 e 50. E aí para todo o período, né, do início de dezembro desse ano até o final de novembro do ano seguinte. E aqui para Sobradinho, a gente também tem as mesmas características, né? Diferenciando que o volume mínimo 20% e máximo 60%, e aqui a gente tem as curvas para as diferentes faixas de vazão. Como detalhe adicional também, no período seco, a defluência máxima é restrita a 1.000, então, como vocês podem observar aqui, né, só pode ser praticada aqui no máximo 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, de Sobradinho, só para destacar que a gente, né, avalia o volume de Sobradinho para fazer a consulta à curva de segurança, mas a defluência máxima, média mensal a ser praticada é válida para a usina de Xingó. E para a usina de Sobradinho, a gente tem a defluência que é praticada no Xingó, né, mas como Sobradinho visa também a atender usos consultivos incrementais nos trechos entre essas duas usinas, bem como a manutenção do reservatório de Itaparica no máximo 30%, então ele pratica uma defluência superior, né, ao que efetivamente é praticado, fazendo a consulta curva lá em Xingó, para atender esses usos, essas vazões adicionais ali nesse trecho incremental. E aí aqui nessa tabela a gente também, né, destacado lá na nota técnica, a gente tem uma estimativa de valores, né, que podem ser acrescentados à defluência de Xingó, né, que esse D aí, em termos médio mensal, e seria praticado em Sobradinho para fazer esse atendimento. Bom, por fim, passando aqui para o processo de aprovação, né, a nota técnica ela foi elaborada e encaminhada à Ana, né, para que a Ana dê sua avaliação. Foi encaminhada no dia 19, né, através da carta DLP 1929, e no dia 23 a Ana retorna para a gente com nenhuma objeção à utilização das curvas nesse ciclo. Então, é avaliado e aprovado, digamos assim, né, avaliado pela Agência Nacional de Águas. E aí, na sequência, a gente disponibilizou no Sintegre, né, a nota técnica ONS-DGL 0102, desculpa, DOP 0102 de 23. Ela fica disponível na parte de operação hidráulica, né, dos produtos publicados, e tem um tópico específico para a curva de segurança do Rio São Francisco, e aí vocês têm aqui um detalhamento, né, que é a curva referente ao ciclo do próximo ano, e como referência o ano de 2024. E aí, bem mais detalhes metodológicos, bem como os valores em si, né, numéricos nas tabelas, para as curvas, estão bem detalhados na nota técnica. Bom, era essa a apresentação que eu tinha para trazer, Dani. Eu fico à disposição para eventuais perguntas, te devolvo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Maria, pela apresentação. Agora eu vou chamar a Lilian para a apresentação da previsão de afluências. Lilian, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Então, compartilhando a próxima apresentação, começando pela apresentação dos resultados do SMAP, a apresentação originalmente feita na quinta-feira. Estamos hoje apresentando, então, para vocês o resultado para as bacias do Rio Grande e Paranaíba. Com a usina de emborcação, percebemos a elevação principalmente nas 2 primeiras semanas, ali onde utilizamos o PMédia, e em seguida, nas demais semanas, uma manutenção desse patamar próximo de 100 a 200 metros cúbicos por segundo. Já Furnas também tem esse aumento principal nas 2 primeiras semanas, mas também no final, né, de novembro também ocorre aí um comportamento de elevação das vazões. São Simão, a gente também percebe o aumento mais expressivo nessa primeira semana e em seguida quase que uma estabilidade para as demais semanas. Água Vermelha também da mesma forma se comporta assim como São Simão.
Então, para as bacias do Paraná e do Paranapanema e Tietê, nós temos Porto Primavera, com a sua maior ascensão das vazões também nessa primeira semana, com essa elevação mais expressiva, e em seguida um comportamento de recessão para as demais semanas do mês. Em Nova Vanhandava, o comportamento é semelhante, a ascensão mais expressiva também fica na primeira semana, e sendo que nas demais semanas se comporta mais como uma estabilidade das vazões. Para Itaipu também, da mesma forma, mantendo essa estabilidade nas demais semanas num patamar próximo a 600 metros cúbicos por segundo. Jurumirim, a sua subida mais expressiva ocorre na segunda semana, e para as demais semanas um comportamento de recessão dessas vazões. Olhando agora outras bacias do Sudeste, temos Porto Estrela, tendo um comportamento bem estável ao longo das semanas, com a sua subida das vazões mais expressiva no início de dezembro. Já Santa Clara também, nós observamos alguma flutuação, né, em torno do patamar de 25 metros cúbicos por segundo, mas sem grandes também eventos expressivos de subida ou de recessão das vazões. Funil também apresenta uma ascensão bastante expressiva nessas 2 primeiras semanas e logo em seguida uma recessão para as demais semanas. E Rosal, um comportamento bem estável ao longo das semanas, só realmente tendo uma reação de subida mais para o início de dezembro. Para a bacia do Rio Iguaçu, Uruguai, Capivari e Jacuí, nós temos GP Souza também com a sua maior expressão de subida nas vazões nas primeiras semanas, em seguida uma recessão bem leve. Foz do Areia também, da mesma forma, as suas vazões mais altas nas 2 primeiras semanas, e em seguida uma recessão para as demais semanas do mês. Machadinho, da mesma forma, também possui o mesmo comportamento. E Passo Real também, tendo uma discreto aumento das vazões também lá para o início de dezembro, além das suas maiores vazões serem na primeira e segunda semana. Para as bacias do São Francisco e Jequitinhonha, nós temos então Três Marias e Queimado, podemos dizer, numa constante ascensão, né? A sua tendência de ascensão ao longo das semanas, atingindo então seu maior valor aí para Três Marias, mais para o mês de novembro e dezembro, no final de novembro e início de dezembro. E Irapé é um comportamento um pouco mais estável, né? Embora haja flutuação, ele fica ali flutuando em torno de um patamar. Para as bacias agora do norte, nós temos um comportamento na primeira semana mais de recessão, ali para Balbina, Tucuruí e Ferreira Gomes. E ao longo das demais semanas, então, uma resposta mais de subida dessas vazões, sendo mais expressiva ali em Balbina do que nos demais aproveitamentos. Já a Serra da Mesa, ele fica numa flutuação, né? Também pode-se dizer que a média das semanas permanece estável, né? Então, olhando agora esse impacto nas ENAs, para o mês de outubro, as previsões de vazões, as previsões de ENAs que tivemos para o Sudeste, começamos no PMO com 76% da MLT, e foi gradualmente ao longo das revisões aumentando o seu valor até o seu maior valor na revisão 3, com 99% da MLT, e tendo um fechamento estimado de 95%, sendo o 45º menor outubro do histórico. Olhando agora a previsão de vazão para o mês de novembro, a previsão para o Sudeste fica em 28.854 megawatts médios, 92% da MLT, sendo assim o 37º menor novembro do histórico. Olhando as principais bacias do Sudeste, nós temos para a Bacia do Grande, então,
esse comportamento da elevação das ENAs nas 2 primeiras semanas, e em seguida elas flutuam em torno do patamar de 3.000 megawatts médios. A previsão mensal fica em 80% da MLT. Já para a bacia do Paranaíba, o comportamento é bem semelhante, com uma previsão mensal de 61% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, também a sua elevação das ENAs também ocorre para essa primeira semana, né? E também em seguida um pouco mais suave para a segunda semana. E logo após, nas demais semanas, a ENA entra numa recessão. Então, a previsão mensal fica em 142% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, a gente fecha essa semana ainda em recessão e na próxima semana já observamos a elevação dessas ENAs, atingindo seu maior valor na segunda semana e logo após também recessão para as demais semanas. Então, a previsão mensal fica em 183% da MLT. Para a bacia do Rio Paraná, um comportamento geral também dessas 2 primeiras semanas também é de elevação e recessão para as demais semanas, com a previsão mensal ficando em 108% da MLT. Olhando agora sobre o Sistema Sul, em outubro nós tivemos com a previsão começando no seu menor valor no PMO, em 188% da MLT, gradualmente aumentando até a revisão 3, onde atingiu seu maior valor, com 345% da MLT. O fechamento estimado, então, para outubro, fica em 320% da MLT, representando, assim, o maior outubro do histórico. Olhando agora a previsão para o mês de novembro, nós temos um valor de 26.719 megawatts médios, 287% da MLT, sendo o terceiro maior novembro do histórico. Para a Bacia do Iguaçu, então, nós percebemos o fechamento da semana estimada com uma recessão e uma elevação mais suave para a primeira e segunda semana. Logo em seguida, uma recessão mais forte para as demais semanas do mês. A previsão mensal fica em 299% da MLT. Já para a Bacia do Uruguai, também o comportamento é bastante semelhante, ficando com uma previsão mensal de 278% da MLT. Para o subsistema norte, durante o mês de outubro, tivemos a previsão de ENA, começando com o valor de 50% no PMO, tendo a sua elevação, o seu maior valor na revisão 1, com 53%, em seguida decaindo levemente até a revisão 3, com seu valor de 48%, e o fechamento estimado de 47%, sendo então o menor valor das previsões ao longo do mês de outubro, representando assim o sétimo menor outubro do histórico. Para a previsão para o mês de novembro, temos um Nordeste com 2.021 megawatts médios, 38% da MLT. Isso representa o quinto menor novembro do histórico. Para a Bacia do São Francisco, então, nós percebemos um comportamento das ENAs, uma elevação gradual dessas ENAs ao longo das semanas. A previsão mensal fica em 40% da MLT. Olhando agora sobre o Sistema Norte, para o mês de outubro, nós tivemos, começamos as previsões com um PMO com um valor de 59% da MLT, seguindo para a revisão 1 com seu menor valor em 52% da MLT, em seguida aumentando assim gradualmente a previsão até a revisão 3, atingindo assim o seu maior valor com 64% da MLT, e agora temos uma previsão de fechamento estimado para o norte de 60% da MLT. Isso representa o sétimo menor outubro do histórico. Já as previsões para novembro, o norte fica com 2.009 megawatts médios, 49% da MLT, o que representa o quarto menor novembro do histórico. Então, olhando aí a bacia do Tocantins, vemos que ela tem 2 eventos de elevação dessas ENAs na primeira e na segunda semana.
Em termos médios, na terceira e quarta semana, a recessão e uma elevação somente também na última semana. A previsão mensal fica em 56% da MLT. Observando agora o panorama geral para o SIM, nós temos a maioria das bacias da região norte e nordeste alocadas na faixa de abaixo de 80% da MLT, com algumas outras bacias, né, além do Paraguai, ali Itabapoana, também ali no sul. Nós temos essas alocadas na faixa de abaixo de 80% da MLT. Na previsão de 80% a 120% da MLT, nós encontramos a Bacia do Grande, a calha principal do Paraná, além da Bacia do Madeira e do Curuaruna. Já na previsão acima de 120%, encontramos a maioria das bacias ali no sul, e também algumas bacias do sudeste, como o Paranapanema, o Tietê e o Paraíba do Sul. Olhando as previsões, então, em discretização semanal, nós temos o Sudeste, começando ali a semana 1 com 99%, num comportamento próximo de uma estabilidade para a segunda semana, em seguida uma recessão até a quinta semana, alcançando o valor de 82% da MLT. Já o Sul começa a sua previsão da semana 1 em 306% da MLT, subindo na semana 2 até 438% da MLT, que é o seu maior valor, e também com uma forte recessão até a quinta semana, atingindo o valor de 160% da MLT, ainda assim ficando acima da média. O Nordeste começa então a semana 1 com 33%, né? Um comportamento mais ou menos de estabilidade até a semana 2, e ao contrário, ela vai subindo ao longo das semanas, até a semana 4 com 44% da MLT. Já o Norte, nós temos a semana 1 começando com uma previsão de 54% da MLT, em recessão até a semana 4, atingindo o valor de 46%, e uma leve ascensão na semana 5, com 53%. Então, olhando agora os cenários de vazões gerados a partir da previsão realizada para o mês de novembro, são gerados, então, em cenários para o mês de dezembro. Então, considerando os 50 mil ruídos gerados, foram agregados em 153 aberturas. Então, nós temos aí o Sudeste com 45,1% dos cenários alocados entre 90% e 110% da MLT para o mês de novembro, de dezembro. E a segunda faixa com maior número de cenários alocados também são a faixa de 70% a 90% da MLT, possuindo 40,7% dos cenários. Já o Sul, nós percebemos que a maioria dos cenários, 79,7% dos cenários, se encontram acima de 150% da MLT para o mês de dezembro. Então, indicando aí ainda essa alta das ENAs em relação à média. O Nordeste, a maioria dos cenários se encontram abaixo da média, né? Então, sendo a faixa principal com maior número de cenários alocados, a faixa de 50% a 70% da MLT, comportando 33,4% dos cenários. Já para o Norte, também a maioria dos cenários se encontram abaixo da MLT, sendo a faixa de 50% a 70% da MLT a principal faixa onde aloca 31,4% dos cenários. Então, só um aviso rápido que a gente gostaria de dar, que após a alteração de recebimento do SMWF, onde nós recebíamos antes na segunda e na quinta, e agora passa para um recebimento diário, o código de junta P-média com o SMWF vai ser alterado. É exatamente esse bloco aqui que é comentado. Ele vai ser comentado porque ele pegava exatamente as rodadas de segunda e de quinta. Como agora isso não é mais necessário, ele pega sempre a rodada do dia anterior. Então, esse bloco é comentado e acrescentado a linha abaixo. Então,
Vocês podem realizar essa modificação no código, mas também será disponibilizada no GitHub. E o próximo aviso, eu gostaria de chamar o Hélio. Olá, pessoal, bom dia. Todos e todas. Da mesma maneira que o código de juntar o PMED com a remoção de viés está sendo alterado, né, para contemplar aí essas mudanças do Centro Europeu, todos os dias 101 membros, né? A gente vai aproveitar para fazer umas modificações também no código de remoção de viés. Alguns de vocês já tinham, inclusive, mandado algumas dúvidas na central de atendimentos. Alguns foram mais fáceis de responder, outros mais complicadas, né? Alguns problemas a gente conseguiu reproduzir, outros demorou um pouquinho mais. Mas assim como o Hugo comentou ontem, né? A partir de 9/11, a ideia é começar a disponibilizar todos os dias. Então, as mudanças mais simples, né? É simplesmente a mudança no name list. Além da mudança no name list de 101 membros, né? A gente teve um problema que aconteceu por um erro de arredondamento quando a gente divide a CDF em vários segmentos. Em alguns casos, o arredondamento, isso dependia. Eu consegui reproduzir isso em Windows, mas eu não consegui reproduzir isso em Linux. O que acontecia é que quando o segmento ele era dividido, né? Quando a gente divide a CDF em 30 segmentos, né? E quando o segmento em que a previsão caía, ele era superior ou você caía lá no extremo superior do segmento ou no extremo inferior, ele tinha alguns casos que davam um problema de gerando inf. Então, a gente só colocou uns ifs aqui, né, nesse código aqui, matching correct function.r. Vocês podem colocar isso direto lá, antes dessa parte aqui, né? Então, basicamente, se a probabilidade ela é superior a 0,999, quase 1, né, que seria o extremo superior da CDF, ela passa a ser 0,999, com 4 casas decimais no máximo, depois já dá o problema do inf. E a mesma coisa na parte inferior daquele específico segmento da CDF. Além disso, né, tem aí uma pequena modificação para contemplar, inclusive, essa rodada todos os dias, né? Esse código mainpar.r, o que vai acontecer é que a ideia para gerar a previsão com remoção de viés todos os dias, utilizar os parâmetros alfa e beta da função gama da rodada imediatamente anterior e aplicar esses parâmetros para a rodada todos os dias. Ou seja, se a rodada for de segunda, a gente vai rodar o handcast, usar os alfa e beta estimados na rodada de segunda mesmo. E se a rodada for terça, quarta ou quinta, a gente vai utilizar os alfa e beta da segunda imediatamente anterior, ou seja, da terça, quarta e quinta, os parâmetros alfa e beta vão ser utilizados na rodada de segunda, e de sexta em diante, sexta, sábado, domingo e segunda vão ser utilizados os parâmetros alfa e beta da rodada do handcast de quinta-feira para fazer a remoção de viés. Da mesma forma que a Lília comentou, para o caso do programa de junta PMED, esses ajustes vão ser disponibilizados lá no Git também, então até o começo da semana que vem isso aqui deve estar lá para vocês poderem baixar a atualização, considerando essas transformações aqui. Tá ótimo, muito obrigado, Lilian, obrigado, Dani. Obrigada, Hélio. Então, assim, a gente finaliza a nossa apresentação, agradece a atenção de todos e devolve a palavra, Dani. Obrigada, Lília e Hélio, pelas apresentações e esclarecimentos. Então, agora vamos dar início à apresentação dos resultados do PMO de novembro de 2023, e para isso eu chamo o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Está aparecendo tudo? Sim. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui o resultado do PMO, né, a rodada do Decomp. Vamos começar com a ENA, aí a previsão de carga. Depois vamos passar para o custo marginal de operação, os armazenamentos esperados. A expectativa de despacho térmico para o mês e incluindo as usinas da GNL. No final, as últimas informações adicionais. Em relação à ENA,
Conforme a Lili acabou de mostrar, né, que é só um resumo um pouco da situação, mas no Sudeste muito próximo à MLT e no Sul bastante acima da MLT, enquanto no Nordeste e Norte abaixo da MLT. Em relação à carga para a primeira semana, para o SIM, esperado 75.774 megawatts. Em relação a novembro do ano passado, a, a carga mensal é 7,6% maior do que a ocorrida no ano passado. Então, em relação aos resultados, o CMO continua em zero em todos os submercados, todos os patamares e em todo o horizonte do PMO. O armazenamento é estável no Sudeste, com tendência de redução no Sul ao final do mês e no Nordeste, e no Norte, seguindo a curva de depressionamento do Curuí, também a expectativa de chegar a 45% no último dia de novembro. E no Sim, uma redução de aproximadamente 4 pontos percentuais, de 67,9% na condição inicial para 63,7% ao final do mês. Em relação aos intercâmbios, aos limites de intercâmbio, a única restrição que foi atingida na primeira semana da simulação de decompto foi do Nordeste para o Norte fictício, na carga média. Bom, em relação ao despacho térmico, como o CMO está zero, né, todo despacho apenas por inflexibilidade, também não há nenhum despacho por razão elétrica. Então, aqui está um detalhamento por subsistema, tanto na primeira semana como ao longo das semanas, e também está aqui em forma gráfica, que inclui também o despacho esperado para o segundo mês. No segundo mês, mês de dezembro, também não há expectativa de despacho por ordem de mérito em nenhum dos cenários de afluência, então todos os cenários consideram apenas o despacho por inflexibilidade declarado dos agentes. No Sudeste, a gente vê um aumento um despacho térmico relativamente baixo, uma flexibilidade baixa na primeira semana, com tendência de aumento, que reflete a volta da operação da usina de Angra 2 nesse período. No Nordeste, há um aumento de flexibilidade a partir da segunda semana, que é a declaração do agente térmico Pernambuco, e depois a usina entra em manutenção e reduz também na última semana esse despacho. E no Sul, também a declaração de flexibilidade dos agentes na segunda semana está menor do que para a primeira semana. Sendo assim, para todo o SIM, em dezembro, a expectativa é de 4 gigas, 4.038 megas para o mês de dezembro. Em relação às usinas de GNL, para a semana de 30 de dezembro a 5 de janeiro, o benefício de GNL para essa semana também, assim como o CMO, também está em zero, então nenhuma das usinas é despachada por mérito para essa semana. Aqui um pouco mais de detalhes sobre a geração térmica dessa primeira semana, aqui destacando apenas as que estão com a inflexibilidade declarada. Então, ali foi para o sul e sudeste, aqui para a região nordeste e norte, com destaque aqui para a usina de Maranhão 3, com 490 megas esperado para essa semana. Agora as informações finais. O fórum está aberto para envio de perguntas, como toda sexta-feira fica aberto das 9 até meio-dia, então vocês podem acessar lá no Sintegre
E caso tenha alguma dúvida sobre a rodada, é enviar no fórum para que a gente possa responder. Chamar a atenção que na semana que vem, devido ao feriado de finados, todos os processos serão antecipados, então também a apresentação de resultados e a abertura do fórum para envio de perguntas vai ser na quarta-feira em vez da sexta-feira. Qualquer dúvida sobre a elaboração do PMO, pode ser encaminhado para o e-mail pmo@ons.org.br. As outras dúvidas para a central de atendimento, no atendimento do Sintegre, ou pelo telefone 21 3444 9393 ou o e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. Era isso, devolvo a palavra, Daniela. Bom dia. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Então, agora vamos ao nosso intervalo de 5 minutos, onde avaliaremos as dúvidas que recebemos aqui no chat da transmissão. Até mais. Olá, bom dia a todos novamente. Vou ler aqui algumas perguntas que nós recebemos aqui na central de atendimento. Temos algumas perguntas que eu vou precisar do apoio aqui da Maria. A primeira é do Luciano Contim, de Furnas. Prezados, bom dia. Poderiam nos adiantar, por gentileza, se houve alguma mudança nos valores de restrições, considerando as curvas de segurança de Três Marias e Sobradinho, para o ano hidrológico 2023-24, em relação ao ano hidrológico anterior? Na apresentação não ficou claro quais foram as mudanças nessas restrições. Por favor, obrigada. Maria. Olá, Dani. Bom dia, Luciano. Obrigada pela pergunta. O que acontece? A gente não tem, né, restrição cadastrada em relação às curvas de segurança desse novo ciclo, né, e nem quanto ao anterior, de modo que a gente possa fazer esse tipo de comparação se houve modificação nas restrições. A gente tem cadastrado para as usinas as restrições permanentes de vazões de efluentes mínimas, né, tanto para Sobradinho como para Três Marias, mas isso independe da curva de segurança. O que a gente tem é o cadastro, né, de diretrizes operativas, né, para fins de consideração dos modelos, né, e sim, para esse próximo ciclo, né, como a gente publicou no Sintegre a planilha com os resultados dos insumos, né, das previsões, a gente tem a expectativa de que Sobradinho esteja lá no início de dezembro abaixo de 60%, quando começa a vigorar a curva, e aí sim, ele tem uma defluência máxima, média mensal lá para Xingó, né, e aí a gente cadastra a diretriz operativa com essa restrição referente à curva de segurança vigente para esse ciclo, mas não tem essa comparação em relação ao ciclo anterior, porque a gente não cadastra restrição com base nas curvas. Obrigada, Dani, te retorno. Obrigada, Maria. Agora, a próxima pergunta para você foi enviada pelo Guilherme da Silva Isidoro, da Noros. Prezados, a nova curva de segurança passa a ser considerada na operação a partir de que data especificamente? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Guilherme. As curvas de segurança, elas definem ali quando o reservatório está abaixo de 60%, né? Então, como até comentei anteriormente, a gente faz a simulação, né? E nesse momento a gente publicou ontem e a gente avalia que a perspectiva é que Sobradinho esteja abaixo de 60% no início de dezembro, né? Então, a consulta, a curva de segurança, ela é realizada no primeiro dia útil de cada mês, e aí, quando você faz essa avaliação, tem o dado verificado do primeiro dia útil, e você está abaixo de 60%, né, você pode consultar a curva. Então, a partir do momento que isso acontece, a gente tem, para aquele mês seguinte, né, as defluências máximas a serem observadas. Então, nesse momento, a partir do resultado que a gente publicou no insumo, para o PPO, a gente vislumbra Sobradinho abaixo de 60%, já em dezembro, né? E aí a gente faz a consulta e verifica, né? Então, começa a valer ali a partir daquele momento. E no caso de Três Marias, né, já está abaixo, então já está valendo as defluências máximas médias ali pelas curvas. Obrigada, Dani. Te retorno. Obrigada, Maria, pelas respostas. Agora eu vou pedir ajuda ao Hélio para responder a pergunta do Guilherme da Silva Isidoro, da Noros. Prezados, a partir de 9/11, os arquivos NCEST, RV, ZIP, passarão a ser disponibilizados diariamente até às 10 horas da manhã? Muito obrigada. Olá, bom dia de novo a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, bom Tá dia. ok, Dani, obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de esclarecer, cara. Sim, é isso mesmo. Então,
E sempre lembrando, né, a gente tem disponibilizado sempre no dia seguinte. Então, nessa quinta-feira, no dia 9, na verdade, a gente vai disponibilizar já a rodada, conforme eu mencionei, né, com o viés removido, com os parâmetros rodadas de segunda. Então, na quinta-feira, a gente vai disponibilizar a rodada de quarta-feira, utilizando já os parâmetros da função gama, a off-beta da função gama, da rodada do Handcast de segunda-feira. Então, é isso mesmo. A partir da quinta-feira, dia 9, serão disponibilizadas as rodadas diariamente, sempre dessa maneira que eu comentei durante a apresentação, né? Como a quinta-feira, a rodada estendida, ela chega para a gente por volta de 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde. Então, pela manhã da própria quinta, a gente vai ter disponível a rodada de quarta-feira. Então, como vai ser a rodada de quarta, a gente vai utilizar, né, só para certificar, né, repetindo, os parâmetros alfa-beta da função gama estimados pelo Handcast de segunda-feira, para disponibilizar a previsão com o viés removido na quinta-feira pela manhã, e assim sucessivamente. Na sexta-feira, aí a gente vai disponibilizar as previsões com as rodadas, previsão de quinta-feira, né? Sexta-feira, 9 da manhã, a gente vai disponibilizar a previsão de quinta-feira. Aí, como quinta-feira tem Reforecast / Handcast, aí a gente vai usar o próprio Reforecast de quinta-feira com a previsão de quinta-feira para disponibilizar a previsão com viés removido. Sempre lembrando, né, que o que vai nesse arquivo zip são os arquivos de entrada, né, seria a previsão sem remoção de viés, previsão bruta, dentro do Prev SMWF, e dentro do arquivo de saída, do diretório de saída, vai a previsão com o viés removido dos 101 membros. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecimento e pela pergunta. Obrigada, Hélio. Agora eu vou precisar do Tiago Norbiato para responder uma pergunta. É a pergunta enviada pelo Eduardo Alves, da MSE Energia. Olá, bom dia. Sobre a operação do DCEM na Cascata do São Francisco, tenho observado um delta de defluência em meia hora para Itaparica com valores que acredito serem impraticáveis. Estudam a possibilidade de utilização de restrição de variação máxima de defluência para essas usinas? Já existe essa restrição no DEC para várias usinas do SIM. Tiago, bom dia. Pode ajudar? Posso sim, Dani. Obrigado. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui no PMO. Obrigado pela pergunta. Essa questão é realmente uma preocupação, né? A gente tem alguns valores ali incompatíveis, mas isso dá umas restrições que não são estudadas. Aquelas restrições que já estão no DEC hoje são restrições já definidas por uma resolução ou por próprios agentes, alguma necessidade que vem do sistema mesmo. Não é que nós colocamos ali para facilitar o caso, não. Já são pré-determinadas. O que tem sido feito hoje, está sendo estudado e busca-se implementação, isso já está na lista de atividades para o CEPEL desenvolvendo no DCEM, são restrições médias, que representam mais um pouco a física, né? Que a usina pode variar, pode limitar, mas a restrição é média no dia, média em algumas horas, se não como é hoje, de hora em hora. Respondi a pergunta, ok? Muito obrigada, Tiago. Havendo Peço mais à alguma disposição. dúvida? Isso, exatamente. Qualquer dúvida também, na central de atendimento, a gente pode complementar os esclarecimentos. Muito obrigada. A Perfeito. próxima pergunta é parte enviada para a equipe de planejamento, que não está aqui na reunião hoje, mas a gente já consultou aqui a resposta, e parte para aqui, eu mesmo posso responder. A pergunta foi do Renan Carvalho. Prezados, bom dia. Ele comenta que entrou com atraso na reunião, então ele não sabe se foi questionado. Não foi, ainda não teve questionamento sobre o arquivo de manutenção, Renan. Ele queria saber o motivo do arquivo manutt.dat ter vindo sem informações no DEC definitivo do New Wave. Em relação a essa primeira parte da sua pergunta, consultei aqui a equipe do New Wave, aqui do INS, e o que eles informam é que a compatibilização de disponibilidade e inflexibilidade entre os modelos New Wave Decomp nos 2 primeiros meses é feito sempre no arquivo spt.dat. E como o Manut, esse arquivo que você citou, manutt.dat, é só para o primeiro ano, ele fica vazio nesse caso. Ok? A segunda parte da sua pergunta ele gostaria que comentassem novamente sobre o tempo de manutenção de Angra 2 apresentado ontem. Então, Renan, obrigada pela pergunta. Ontem eu comentei
que a usina de Angra 2, né, em resposta a uma pergunta, né, enviada ontem aqui no chat, Angra 2 retorna, termina a intervenção dela no dia 5, conforme cadastrado no sistema aqui de informações de intervenções. A partir do fim da intervenção, eles têm uma rampa de tomada de carga, né, para a usina, que a usina ainda não tem pronta, não disponibilizou para a gente como será essa rampa, mas eles estimam que seja muito próximo do que foi feito do ano passado. Tendo por base a do ano passado, então após o dia 5, em até 24 horas, devemos ter ela 100% disponível. E essa rampa, eles vão tomando carga e fazem algumas paradas em alguns patamares para fazer alguns testes, né? Mas em até 24 horas isso tudo está concluído. Enfim, essas eram as perguntas. Deixa eu ver se chegou mais alguma no chat. Tem mais uma para o DECEM. Eu vou ver se, enquanto eu vou apresentando aqui a leitura aqui da ata, eu vou ver se o Tiago pode dar um apoio aqui. Não sei se ele está aqui na sala ainda, que chegou agora nesse instante, enquanto a gente estava finalizando aqui a reunião. Bom, eu vou compartilhar a ata do PMO já está disponível no Sintegre. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um segundo. Está disponível nesse produto, né, da programação da operação, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, programação mensal da operação, atos das reuniões do PMO. Aqui tem o QR Code e de onde vocês podem acessar o histórico de produtos das atas do PMO. Então, a ata está disponível, as contribuições podem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Havendo alguma necessidade de alteração, a gente ajusta aqui na publicação. Ok? Então, esse era a ata do PMO. Deixa eu consultar aqui. O Tiago Norbiato pode responder a pergunta, ele já leu aqui. Então, Tiago, novamente aqui a pergunta. Deixa eu só abrir aqui o planilha. Foi enviada pelo Lúcio Sunano, do Santander. Como é feito o Operut da equipe DECEM? Podem explicar as mudanças realizadas no Operut.alce do dia anterior? Tiago, bom dia novamente. Só voltei então, né, Tânia? O Operut ele tem duas partes, na verdade, né? Uma parte que é o ponto de partida, o status inicial da usina, e a segunda parte que é o custo e a disponibilidade das usinas. Usinas não, desculpa, das unidades. Aí nós estamos falando do detalhe das UGs de uma usina térmica. Com relação ao custo, você já vem uma informação que já vem do Decomp, né? O que está lá no definido Decomp, que vem do e-mail, vem do Decomp, vem do DECEM. Que ali não é alterado diariamente, a não ser que venha alguma resolução ou despacho da ANEEL jurídico. A primeira parte, que realmente tem algumas alterações com relação ao dia anterior. E aí isso depende muito do que acontece no dia a dia. Uma coisa que a gente muda muito ali é, às vezes, uma redeclaração do agente. Por exemplo, ele pede uma inflexibilidade. Ela estava desligada, ele define uma inflexibilidade, e aí nós precisamos partir a usina já ligada, porque senão ele vai violar a rampa de acionamento ou não tem um on-off. Então, é um dos tipos de agentes. Outras mudanças que a gente faz, às vezes, é com relação de compatibilidade com o tempo real. Por exemplo, uma usina entrou em manutenção por uma emergência de última hora. Então, ela precisa ser desligada para cumprir a rampa de desligamento, entre outras sessões. Então, basicamente, é assim que a gente monta o Operut. Parte já vem desde a sexta-feira, quando a gente converte o Decomp para o DECEM, e parte é necessário ajustar diariamente para alguma compatibilidade, como a redeclaração do agente ou com uma necessidade de tempo real. Fico à disposição aqui, Dani e pessoal, e se tiver mais alguma dúvida, você pode mandar lá no central de atendimento que a gente responde. Muito obrigada, Tiago. Deixa eu constar, não temos mais nenhuma dúvida. Bem, então, com a disponibilização da ata da reunião e perguntas respondidas aqui, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e Vox. Lembro que semana que vem, na próxima sexta-feira, nós retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo uma boa sexta-feira a todos e um ótimo final de semana.